o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus filhos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seus pais se inclinarão diante de você. Judá é o leãozinho da presa, você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Silom, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavrará suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de ossos fortes, e deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou o seu trabalho escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhe atacará a retaguarda. Áser, o seu pão será abundante, e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora presa, e à tarde reparte despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Há um ano atrás, eu fui levar meu filho num curso em Goiânia, e eu me ausentei uns dias aqui do centro de oração. E o Senhor falou comigo nesse texto há um ano. E hoje eu gostaria de trazer outra palavra, mas o Senhor me impulsionou
meses que se passaram, eu me lembrava dessa mãe desse filho que eu sempre vejo lá no monte. E eu comecei a orar. E o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração a palavra de Deus. Porque o que interessa não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. Só que a palavra de Deus, ela precisa ser estudada, ministrada e compartilhada segundo a direção do Espírito Santo. Porque a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Até Satanás, ele usa a palavra para falar com Jesus, que é a palavra. Porque Jesus, ele é a palavra. Porque o João, o discípulo amado de Jesus, ele fala, no princípio era a palavra. No princípio era o verbo. Então Jesus, ele é a própria palavra de Deus. E o inimigo, ele é tão audacioso, ele é tão atrevido, que ele tentou enganar Jesus, engambelar Jesus, torcendo a palavra. Então nós temos que ter cuidado. As irmãs concordam? Os irmãos concordam? E aí eu comecei a orar por aquele rapaz. Comecei a orar por aquela mãe. E eu me senti covarde. O tempo passou. Passaram-se quase 2 anos. E um dia eu estou lá de joelhos, orando, quebrada, chorando, conversando com Deus, e eu tomei uma posição diante de Deus. Quando eu tomei a posição, eu senti energia, eu senti coragem, eu senti cura, eu senti renovo. Quando eu fui sair, eu vi a mulher e o filho. E aí eu parei o carro e eu falei, Senhor, hoje eu vou falar o que eu falei 2 anos atrás. E eu cheguei e falei para aquela mãe, falei, olha, a sua mãe é uma viúva, quem vai cuidar dela é Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o pai dos órfãos, o juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Outra coisa, não preocupa. Deus tem uma Rebeca para você, Deus tem uma esposa. E quando Deus trouxer essa moça, cuida dela, porque Deus vai cuidar da sua mãe. Aí ele contendou comigo, olha, não é bem assim. Então, irmãos, tem ministérios que Deus te levanta para você falar o que Deus quer que você fale. E ai de você se você não falar, porque Deus vai cobrar de você. Deus não chama todas as pessoas assim, mas tem pessoas que Deus chama assim. E antes de eu falar isso, eu falei, vamos orar, porque, irmã, existem coisas que a gente precisa falar e elas são difíceis de falar. Principalmente para quem quer ser aprovado, quem quer ser validado, quem quer ser adulado e quem quer carente. Porque a obra de Deus não é para satisfazer ego de gente carente. A obra de Deus é para fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer. E aí sabe o que aconteceu? Eu orei e entreguei o recado de Deus. E a mulher na hora falou assim, eu também sou usada por Deus. Deus também fala comigo. A sua filha, ela criou uma coisa falando da minha filha. Então, irmãos, tem ministério que não é fácil. Quando nós estamos aqui ministrando a palavra, nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando de coisas que Deus direciona. Que Deus nos direciona. Quem prega a palavra de Deus, geralmente ele passa situações que ele não passaria se ele não fosse um pastor, se ele não fosse um missionário, se ele não fosse um evangelista, se ele não fosse um mensageiro pregoeiro da palavra. Ele passa para ele saber, para começar, ele passa para ele ser quebrantado. Para ele não sentir que ele é maior, que ele é melhor, para ele não cair no poço do orgulho, da arrogância. Por quê? Porque ele conhece não a palavra só, mas ele conhece o pastor da palavra. Ele anda com Deus. Ele sabe o que é sofrer. Porque, irmãos, uma das grandes características de um pastor é ter compaixão. A gente precisa ter compaixão das pessoas. A gente precisa ter misericórdia. A gente precisa ter amor pelas pessoas. E Deus fala isso e abre esse bastidor para Jeremias, para Ezequiel. E ele fala, levantarei pastores segundo o meu coração. Porque nós precisamos de cuidar. E aí eu cheguei na minha casa,
conversei com a minha filha, falei com meu esposo, e não é verdade? Não era. Ela quis, ela não aceitou o que eu falei. Mas não foi eu que falei, foi Deus que falou. Porque ela está aprisionando o filho num jugo de cuidar dela, de ser o marido dela, porque ela ficou viúva. Irmãos, ela foi feliz a vida toda com o marido. Deus recolheu, Deus é soberano. E o rapaz não aceitou, ele está na codependência. Tem pessoas que vivem numa coisa chamada codependência. E aí a minha parte eu fiz. E não foi fácil falar. Mas depois de 2 anos orando, eu falei. Então é muito sério, irmãos. Para você aconselhar uma pessoa, para você ouvir uma pessoa, você tem que ser capacitado, você tem que ser preparado, porque senão você pode. Não é fácil. Mas aqui nós vemos um homem experimentado pela vida, Jacó. Jacó é um homem que o nome dele significava enganador. Um homem que gosta do que é do outro. Um homem que fica olhando para o que é do outro. Um homem que nasce com a mão no calcanhar do irmão, porque ele queria nascer primeiro. Só que esse homem, ele começa a ser levado pela mãe dele. Ele era um menino caseiro, ele tinha um irmão que era caçador, corajoso, cheio de testosterona, que caçava, que o pai preferia. Mas tinha Jacó, que era caseiro, ficava ali nas tendas, perto da mãe, ajudando. E o dia que o pai resolve, o pai percebe que ele já está sério, já está fragilizado, já está perdendo as forças. Ele fala para o Esaú, prepara aquela caça que o papai gosta, porque o papai se alegra de você ser um caçador. Papai se alegra de você ser um homem corajoso. E caça lá para o papai, e prepara essa caça e traz para o papai comer, porque eu vou te abençoar, porque você é meu filho mais velho. E ele sai, mas a mulher dele escuta. E a mulher dele dá um jeito, porque ela veio de uma família de gente embosteira. Porque isso, irmãos, é não nascer de novo. Isso é vir para a igreja e continuar do mesmo jeito e não pedir: Jesus, muda, coloca na minha cabeça, da Francis Lene, os teus pensamentos. Jesus, coloca no meu coração os teus sentimentos. Mas para Jesus colocar, eu preciso pedir para Ele tirar o que eu estou cheia. Porque às vezes eu estou cheia de mim mesma, eu estou cheia da minha cultura, eu estou cheia do meu ego, eu estou cheia do que eu aprendi com o mundo. E nós, cristãos, quando nós nascemos de novo, nós somos chamados a andar por fé. Isso é tão importante que isso foi falado em Abacuque, isso foi falado em Hebreus. O meu justo viverá pela fé. Pela fé no Senhor. E aí o que acontece? A mãe vai e fala: Jacó, prepara uma caça, pega as roupas do seu irmão. Mãe, meu irmão é cabeludo, mãe. Meu irmão tem um cheiro e eu tenho outro. Meu pai vai descobrir isso, vai dar ruim para mim, eu vou ficar amaldiçoado. Eu falei: não, meu filho, que recaia sobre mim. Então a mãe levou o filho para fazer com o intuito do filho receber a bênção. Irmãos, eu não quero bênção nenhuma da minha vida, emprego nenhum, colocação nenhuma, se eu tiver que pisar em alguém, se eu tiver que mentir. Você sabe por quê? Porque Deus tem algo para cada um de nós. E o principal que eu aprendi há muitos anos atrás: quando você recebe a bênção de Deus, você precisa do Deus da bênção para você não perder a bênção. Vou repetir: quando você recebe a bênção de Deus, você precisa do Deus que te deu a bênção para você não perder, jogar fora e desvalorizar a bênção que Ele te deu. E aí, sabe o que aconteceu? Ele enganou o pai, ele teve que ir embora. A mãe dele nunca mais viu ele, porque a mãe morreu quando ele foi embora. A mãe não viu ele nunca mais. Olha o preço do que a gente faz, do que a gente fala.
E aí o que aconteceu? Ele foi enganado, ele foi usado pelo tio, irmão da mãe, que era especialista em enganar, porque Deus queria mudar. Deus não criou Jacó para ele ser enganador, foi os homens que deram um rótulo para ele quando ele nasceu, com a mão no calcanhar. Por causa de uma característica, as pessoas colocaram o nome dele amaldiçoado e rotularam ele de enganador. Deus não via ele assim. Deus não vê você do jeito que as pessoas te rotulam. Deus não te rotula por um erro, por um pecado, por uma atitude, por um passado. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal, para que vocês possam alcançar o fim que desejais. Irmãos, o que aconteceu? O tempo passou, Jacó volta, e Deus falou para ele: você vai voltar para a sua terra. Irmãos, chega um dia que Deus dá o basta. E Deus deu basta naquela terra. Deus deu para ele um sinal, que o semblante do sogro já não era favorável a ele. Deus já deu o sinal. E Deus falou: volta. E ele volta. Só que o irmão dele vinha com 400 homens para encontrar com ele. Ele ficou com medo. Por quê? Por causa da consciência. Irmãos, a consciência, histórias mal resolvidas nossas no passado precisam ser resolvidas, porque isso adoece a gente. Tem pessoas que elas são paralíticas, que elas estão com câncer. Por quê? Por coisa mal resolvida, por emoções tóxicas. Porque quando a gente é magoado, a gente é ressentido, a gente é amargurado, a gente guarda dentro de nós cortisol, adrenalina, hormônios de estresse que nos adoecem. Enfraquece os nossos ossos. Por quê? Porque a nossa mente é um integral, o corpo nosso é integral. Mente, corpo, alma, espírito. É integral. E aí, você, quando sofre esse tipo de coisa que você guarda, seu corpo enche de cortisol. E aí o seu corpo começa a desenvolver coisas dentro de você. O cálcio que você come, o magnésio que você come, não absorve. Você vai ficando com os ossos fracos. E Deus quer curar. Deus quer confissão, arrependimento. Deus quer trazer com luz para a gente experimentar cura, perdão na alma, glória a Deus, descanso na mente de culpa e saúde no corpo. E aí ele faz as pazes com o irmão, ele deixa a mulher, ele deixa o filho, ele deixa a riqueza, e ele vai correndo em contra com o irmão. E ele fez um concerto com Deus no Vale de Jabó. Ele lutou com Deus, porque o sonho de Jacó era se abençoar. Você tem um sonho? Ele tinha, e ele luta, e ele persevera. E aí, ele é tocado no nervo da coxa, ele fica com sinal. Ele sai daquele momento com Deus manquejando. E Deus fala para ele assim: como que você chama? Ele fala: Deus, sabe quem que eu sou? Eu sou aquele que tem um estigma, que nasceu segurando o calcanhar do meu irmão. Então, por causa disso, meu nome é amaldiçoado. Eu sou embusteiro, eu sou enganador. Ele falou: não, você não é. Você é príncipe com Deus. Porque você lutou como príncipe e você prevaleceu. Era isso que Deus tinha na mente dele sobre Jacó, ser Israel. Irmãos, a nossa vida é uma jornada. A nossa vida é uma maratona. A nossa vida, nós temos vários processos. E chega esse homem no fim da vida, perto de morrer, para abençoar os filhos. Porque a minha função e a sua função, como pais e avós, é abençoar nossos filhos. Não é amaldiçoar, é abençoar. E Jacó, ele começa a abençoar. Vocês perceberam o tanto que ele abençoou José? Na minha leitura? O tanto que José foi abençoado? Por quê? Pelas escolhas dele, pelas renúncias dele, pelas decisões dele. Aleluia. Vocês acham que José não tinha todos os motivos para ser mais vingativo do que os dois irmãos dele, Simeão e Levi? José sofreu muito mais que Simeão e Levi, mas Simeão e Levi eram vingativos, era coração cheio de ira. Irmãos, a Bíblia fala: deixa a ira, abandona o furor, não tinha paciência. Certamente isso acabará mal.
e falar, Deus, eu estou com raiva, eu estou irado, eu quero vingança, eu quero justiça. E a gente ficar na presença de Deus, porque a oração não nos muda. Você pode falar o que você quiser para Deus, porque Deus tem maturidade, Deus te conhece, Deus quer ouvir da sua boca, Deus gosta de diálogo, Deus gosta de nos ouvir. E quando a gente fala, nós nos escutamos. E nós vamos sendo curados e vamos sendo conscientizados. Mas você precisa também. A oração que a gente faz aqui, nos momentos que nós estamos em silêncio, o Senhor está trabalhando em nós e vai nos mudando. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Todos nós estamos fazendo projeto de vida. Só que o nosso projeto de vida que nós estamos fazendo, ele precisa ser levado a sério, porque é coisa séria o projeto de vida. E nós precisamos também que a direção de Deus para que esse projeto se concretize. Jacó não era romântico, Jacó não era imaturo, Jacó não era alienado, Jacó não era igual a coruja, os meus filhos são os mais lindos da floresta. Não. Jacó sabia que o Simeão e o Levi gostavam de brigar. Jacó sabia das atitudes do Dan. Jacó estava inteirado do que estava acontecendo dentro da casa dele. Ele sabia da natureza dos filhos. Ele falou, meus filhos, eu estou abençoando vocês na medida, segundo a bênção que cabe a cada um de vocês. Ele abençoou a todos. Ele falou, meus filhos, as colheitas virão. Então, irmãos, nós vivemos na época da graça. Nós podemos mudar a nossa colheita. Nós podemos. É a gente descer na presença de Deus. Confessar pecado. Glória a Deus. Falar, Deus, eu fiz, eu falei, eu agi, mas eu estou arrependida. Eu quero que a cruz de Cristo, que o sangue de Jesus venha me limpar, venha cessar. E eu quero começar uma caminhada nova. Eu quero, no 2025, o que eu quero? Virar página. Uma página nova. Irmãos, nós temos que desprender do passado. Aleluia. A maioria aqui tem carro, o marido tem carro, você anda de carro. Olha a parte da frente do carro. Eu acho que chama para-brisa. Viu tanto que é grande? Para você ver as possibilidades do futuro. Mas tem um retrovisor. 2, pequenininho, né? Para você só olhar de vez em quando, para você não bater, para você, como referência, mas você não está lá no retrovisor do tempo todo. Você está vivendo hoje o agora. Igreja de Deus quer que você viva hoje o agora. Pare de ser romântico com os seus filhos. Aquilo que você vê que está errado, comece a orar, comece a interceder. O que eu falei para aquela mãe, eu falaria para mim mesma. Porque eu estou criando meu filho para ele casar, se for da vontade de Deus. O filho não é meu, ele é do Senhor. Então, eu entrego ele para Jesus, porque é melhor, é salutar ele estar no centro da vontade de Deus do que sobre as minhas rédeas, os meus governos. O melhor lugar, irmãos, para os nossos filhos é no centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu não conheço você. Eu posso te conhecer. Eu conheço o pastor Daí pelo nome, a irmã, algumas pessoas eu conheço por outras não. Eu não conheço você, eu sou de outro ministério. Eu não sei da sua vida. Se você foi tocado, é porque o Espírito Santo de Deus quer mudança, quer crescimento e crescedora. E dói porque a gente tem que reconhecer lugares e coisas que a gente está equivocado. Então, há um ano eu venho estudando esse texto, eu venho meditando e falo, Senhor, eu não tenho capacidade intelectual para falar desse texto. E hoje, nessa manhã, eu compartilhei um pouco. Tem outras coisas, só que a gente tem que ter ordem, a gente tem que respeitar. Se tiver a oportunidade,